Propósito é aquilo que você foi chamado para fazer. Todos nós temos uma identidade, e essa identidade nos faz ser seres únicos. Atrelada a essa identidade, nós temos o nosso propósito. O que é o nosso propósito? É a nossa missão. Um dos propósitos principais é governar sobre todas as coisas. Por isso que Deus nos criou, para dominar todos os seres, dominar todas as energias da Terra, enfim, dominar sobre tudo. Então, você está dominando ou você está sendo dominado? Nós fomos chamados para dominar sobre todas as coisas. Se você não estiver dominando, você vai ser dominado. Então sejam bem-vindos a essa aula. Fique comigo até o final, que nós vamos descobrir todas as etapas de como você vai fazer para descobrir o seu propósito, caso você não saiba, como clarificar ele e cada dia mais você está andando no seu propósito de forma mais leve, para que você possa, sabe o quê? Prosperar bastante. Quando eu falo de prosperar, não estou nem falando de dinheiro. Prosperar é crescer de forma natural e progressiva. Então sejam bem-vindos mais uma vez, tá bom? Compartilhe essa live com outras pessoas que vai realmente ajudar você a ser mais assertivo, você andar realmente rumo ao seu propósito. Nós nascemos para cumprir um propósito. Na verdade, esse propósito ele é tão sério, mas tão sério que se todo mundo soubesse disso, estaria, como se diz, estariam realmente cuidando mais da vida de vocês. Propósito é algo muito sério e você não pode morrer sem antes cumprir. Propósito está atrelado à nossa identidade. Então, se você não está cumprindo o seu propósito, você tem uma grande dívida com o nosso Criador, com o nosso Senhor. Então, eu tenho uma pergunta para começar essa aula de hoje. Você realmente sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é o propósito que move a sua vida? Ou você está apenas seguindo uma direção rumo a qualquer coisa? Ou você está andando de forma aleatória? Nós temos que caminhar no nosso propósito. Então, eu vou chamar a tua atenção esta noite para que você venha andar rumo ao seu propósito, para você ser mais assertivo e mais rápido. Então, por isso que na aula de hoje nós estamos aqui falando sobre como descobrir o seu propósito e você vai começar a caminhar rumo à prosperidade e vai crescer sem parar. Então, para de ficar andando de forma aleatória, para de ficar fazendo só o que dá na sua cabeça e não o que você realmente precisa fazer. A nossa pergunta de hoje é: e se você descobrir o seu propósito? Que chave está faltando para você desbloquear a prosperidade que você tanto busca? Todo mundo busca a prosperidade, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ser abençoado. Mas lembra que a maior bênção está atrelada ao seu propósito. Se você descobre o seu propósito, automaticamente você descobre a chave, virar a chave para você começar a andar alinhado a isso. E sem dúvida você vai crescer demais. Então eu te convido a ficar até o final da aula para discutirmos assuntos bem legais sobre isso e nós vamos prosperar bastante aqui. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é que todos os dias você recebe uma oportunidade de mudar a sua vida. A maioria das pessoas não aproveita essa oportunidade. Sabe o que elas fazem? Elas fazem a mesma coisa que fizeram antes. Como é que se você todo dia você ganha uma oportunidade para fazer pelo menos uma coisa diferente, você não aproveita? Então eu te convido a partir de amanhã ser intencional, criar atitudes, criar, como é que se diz? Criar situações que realmente façam você crescer. Por exemplo, quantos livros você já leu? Quantos cursos você já fez? Quantas palestras presenciais ou online você já participou? Quantas novas amizades de crescimento você possui? Temos que ser intencional. Se você não ser intencional, você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia todos os dias. Então, muda, porque quando você muda, automaticamente você vai ter novos resultados. Então, todos os dias você recebe essa oportunidade de construir coisas novas. Para de ficar fazendo a mesma coisa. Então, quando você começa todos os dias ganhar novas habilidades, se conectar com novas pessoas, frequentar novos ambientes, ler livros, aprender sobre coisas novas, você começa a crescer sem parar. Então, eu te convido para fazer isso, essa maratona de aprendizado. Lembra que o propósito que faz você ir mais rápido rumo à prosperidade não tem nada a ver com apenas o dinheiro.
Lógico que o dinheiro vai financiar o seu propósito, mas não tem a ver só com isso. O seu propósito é muito mais do que dinheiro. O seu propósito é ajudar pessoas também a encontrar o propósito delas, é ajudar pessoas a resolver os seus problemas. Quando você começa, quando você começa a resolver problemas de pessoas, você começa a cumprir o seu propósito, porque um dos seus propósitos é realizar aquela habilidade que você tem. Todos nós sabemos fazer algo tão bem, mas tão bem, que nós faríamos até de graça. Só que você não percebe que essa habilidade natural que você tem faz parte do seu propósito, e o seu propósito é isso. Você não olhou para as dificuldades que você passou, para os sofrimentos que você passou, tudo que você já viveu até hoje coopera para a realização do seu propósito. Se você sofreu nas mãos de alguma pessoa, se você foi abusado, se você realmente foi injustiçado, tudo isso está alinhado ao seu propósito, porque quando você é curado de alguma coisa, a sua cura é o remédio para curar outras pessoas. Então, quando você fala em realizar o propósito, o seu propósito, olhe para tudo que você viveu e tudo que você viveu coopera para isso. Então, as suas dores curadas vão curar outras pessoas. Então, qual o melhor dia de mudar a atitude? É hoje. Tem pessoas que toda vez que dizem assim: ah, a partir de amanhã eu vou mudar, a partir de amanhã eu vou ser diferente, ano que vem eu vou ser diferente. Começa hoje. Não deixa para amanhã, o amanhã não vai chegar. Então aproveite a oportunidade hoje, aproveite as conexões hoje, crie novos relacionamentos hoje, faça cursos hoje, tudo hoje para que amanhã você já comece a colher os resultados. Todo mundo promete meio mundo de coisa para janeiro. Janeiro vai ser o ano que eu vou explodir na vida. Eu vou fazer aquele projeto verão, eu vou emagrecer, eu vou fazer cursos, eu vou tocar o terror na terra. Mas quando chega lá, você só começa. Por quê? Porque você não tem energia suficiente. Por que, que todo mundo abandona uma dieta? Porque ele já vê a dieta como um sofrimento, ele não vê a dieta como um estilo de vida. Por que, que todo mundo abandona a academia ou deixa de fazer alguma atividade física? Porque ele vê aquilo como um sacrifício, e não é um sacrifício, faz parte da sua vida. Tem que ser um lifestyle. Seu estilo de vida tem que ser um estilo de vida saudável. Luiz Henrique, mas o que, que tem a ver estilo de vida saudável com propósito? Se você não consegue cuidar do seu próprio corpo, das suas emoções, do seu espiritual, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir realizar o seu propósito. Por quê? Porque tudo que acontece no seu corpo reflete em todas as áreas da vida. Reflete em todas as áreas da vida. Se você não cuida do seu corpo, você não cuida dos seus relacionamentos, você não cuida das suas finanças, você não cuida da sua empresa, não cuida do seu transporte, não cuida da sua casa. A forma como você se vê e se cuida é a forma com que todas as coisas que estão à sua volta são governadas. Então, um dos principais pilares do propósito é governar sobre todas as coisas. Está lá no livro de Gênesis na Bíblia. Deus nos criou e nos colocou para governar sobre todos os animais, sobre todas as energias da terra. E as pessoas não têm feito isso. Então, se você não consegue cumprir o seu primeiro propósito, que é o mais básico, dominar sobre todas as coisas, você está sendo dominado. Qual o segundo propósito? O segundo propósito ele está alinhado à sua habilidade natural. Todo mundo tem uma habilidade natural, seja de comunicação. Eu tenho uma facilidade de me comunicar com as pessoas. Então, tá, eu estou aqui ao vivo hoje, transmitindo essa aula maravilhosa para quem realmente quer aprender e, sem dúvida, destravar o seu propósito. Tem dons de culinária, dons de defender as pessoas, tem dons de motivar as pessoas, fazer as pessoas sorrirem. Enfim, tem muitos dons. Só que esses dons eles têm que ser treinados. E ao mesmo tempo, esses próprios dons eles vão financiar os demais propósitos. Então você precisa começar a dominar sobre todas as coisas, parar de ser dominado. Você tem que ter, como é que se diz? Você tem que ser mais intencional nas suas ações. Quando você começa a ser intencional, todas as coisas começam a ser mais rápidas, mais claras. Ah, Luiz Henrique, mas eu estou muito desmotivado. Eu não consigo começar nenhum projeto novo. Nenhum. Calma, todos nós temos fases. Por isso que a Bíblia, ela sempre nos orienta da melhor forma. Lá na Bíblia diz assim, ó, esforça-te e tem bom ânimo.
Nós temos que ter bom ânimo. Quando nós temos bom ânimo, tudo vai seguir no fluxo normal. Mas você tem que ter essa consciência. Se você tem essa consciência, você vai crescer. Você vai crescer. O que é o propósito de verdade? Me fala aí com toda sinceridade, Lizinho. O que é o propósito? É cumprir a vontade de Deus. A maioria das pessoas tem vivido de forma louca, de forma desorganizada, vivendo como fosse o último dia de vida. E não olha para o que foi chamado e nem para o que tem que fazer de verdade. E nem consulta a voz de Deus. Diz Henrique, Deus fala? Com certeza, Deus fala o tempo todo. As pessoas que estão com os ouvidos cerrados e não se propõem a ouvir a voz de Deus. Se todo mundo consultasse Deus, igual os profetas consultavam na antiguidade, todas as coisas na vida delas eram diferentes. Luiz Henrique, tu tá falando que tu escuta a voz de Deus? Sem dúvida, eu consulto Deus o tempo todo. Isso é um dos propósitos. Você tem que se conectar com Deus para saber o seu propósito. Você jamais vai descobrir o que é o propósito se você não se conectar com Deus. Então, tal que Deus, lá em Gênesis 1:26, ele nos chamou de imagem e semelhança dele. Ele diz que nós somos imagem e semelhança do próprio Deus. Quando nós descobrimos isso, automaticamente, destrava a nossa identidade. Destravou a identidade, se você se vê forte, vitorioso, forte igual Deus, você vai começar a entender que o seu propósito tem que ser cumprido. Que é governar sobre tudo, dominar tudo. Você tem que dominar sua vida pessoal, profissional, tecnológica, financeira. Tem pessoas que estão devendo demais. Está dominando? Tá não. Tem que dominar todas as áreas. A maioria das pessoas hoje elas são quebradas emocionalmente porque elas não dominam seus sentimentos. Elas se deixam se levar pelas primeiras emoções. As nossas emoções elas estão aliadas ao nosso corpo físico e ao nosso espiritual e principalmente os nossos resultados. Se você não confiar em Deus, ter uma mente forte, que é as emoções, e dominar sobre o seu corpo, não deixar seu corpo mandar, você não vai realizar seu propósito. Então, as pessoas hoje, muitos já morreram e não sabem nem o que é o propósito. Nunca nem descobriram o seu propósito, muito menos realizaram. E vai ter um dia da grande prestação de conta que Deus vai chamar cada um de nós e vai dizer assim, eu te entreguei um talento. O que você fez com esse talento, com esse dom? Você realizou seu propósito? Se ele disser que não, se ele só ver que não, ele vai dizer assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, nós temos alguns propósitos básicos, basilares, nós temos que seguir. O primeiro deles é nos conectar com Deus, nos conectar com o céu. Sem a conexão com Deus, sem meditar, sem fazer uma reflexão, uma autoanálise de nós mesmos e entender o que Deus quer para nós, nós não vamos descobrir nem o que é identidade, muito menos o que é propósito. Outro propósito que nós temos, restaurar a nossa família. Lembre que nós temos 3 famílias. A que te criou, a que você está construindo ou ensaiando para construir e a família que vai sair de você. Quando você não é casado, a sua família é a número 1, é seus pais. Quando você já é casado, é a família número 2, que você tem que dominar e governar. E a família número 3, que é seus filhos, tem que treinar. Então nós nascemos para restaurar famílias. E quando você restaura a sua família e as pessoas que estão abaladas com a família destruída olham para a sua família ela vai ser uma motivação para organizar e restaurar outras famílias. Então, ajude famílias que estão destruídas a se organizarem. Tem pessoas que quando um casal briga ou separa, faz é ficar feliz. Não fique feliz, foi uma aliança que foi quebrada. Nós não nascemos para simplesmente brincar com o casamento ou brincar com a união. Nós nascemos para gerar família e restaurar famílias. Terceiro propósito bem básico que nós temos, treinar pessoas. Nós temos que constantemente transmitir as nossas habilidades para outras pessoas. Esse é um dos pilares que eu mais vivo. O tempo todo eu estou ensinando pessoas que estão à minha volta, quem realmente quer aprender. Então, tal que eu abri uma aula agora e estou ensinando sobre propósito. E toda semana nós estamos aqui ao vivo transmitindo algum tipo de conteúdo de forma gratuita. Então, o tempo todo nós estamos treinando gente.
treinando pessoas que querem realmente mudar de vida, crescer, evoluir e mudar a sua mentalidade. Você precisa, além de treinar pessoas, multiplicar os seus talentos e ajudar outras pessoas a multiplicar os talentos dela. Por exemplo, o que é multiplicar um talento? É você criar todo o tempo habilidades novas. Por isso que eu sempre estou cobrando de todo mundo que está à minha volta. Aprenda novas habilidades, faça novos cursos, converse com novas pessoas, pise, bote seus pezinhos em novos lugares para você sentir novas energias e aprender coisas novas. Outro princípio fundamental do nosso propósito é pregar o evangelho, é falar de Deus, falar da Bíblia, falar de Jesus, dos acontecimentos, falar de sua volta que está próxima. Então leia a Bíblia para você entender mais sobre Deus. E fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É treinar pessoas para ocupar o seu lugar para você fazer outras atividades maiores. Então eu te pergunto, o que te impede hoje de viver alinhado com o seu propósito? O que te impede? Será se é o medo? Será se é a falta de clareza? Será se é algo mais profundo? O que está faltando para você se descobrir, descobrir sua identidade real perante Deus, começar a realizar o seu propósito, potencializar suas habilidades e servir pessoas? O que está faltando? O que te impede hoje? Então, já coloca esse ponto de interrogação aí para você começar a entender que você precisa mudar. Você tem que caminhar rumo ao seu propósito. Sempre. Por quê? Porque o Senhor, ele manda tudo que você precisa. Deus manda tudo. Ah, mas eu estou passando dificuldade. Mas é porque você não está fazendo alguma coisa que tinha que fazer. Às vezes as pessoas, elas pedem coisas a Deus e simplesmente ficam esperando. Elas não dão um passo para chegar rumo ao que Deus quer de verdade. Não é só pedir um carro para Deus. É começar a criar novas ideias para vir negócios e Deus abençoar. E vai dar certo. Tem pessoas que hoje, um ente familiar, às vezes morreu antes do tempo, e até hoje a pessoa está magoada com Deus, disse, eu não merecia. Mas Deus, ele vê todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Talvez essa pessoa ela iria sofrer algo maior depois. Então, Deus antecipou a morte, ou a própria pessoa antecipou a morte sendo desobediente. Às vezes as pessoas morrem antes do tempo é porque elas são desobedientes. Elas não estão fazendo aquilo que realmente Deus chamou para fazer. Então, por isso que eu falo, você tem que olhar, você tem que ver a sua vida, você tem que mudar suas atitudes e começar a automaticamente começar a crescer. Nós precisamos instantaneamente, urgentemente, ativar a nossa identidade e clarificar o nosso propósito para que nós possamos ser mais rápidos. Nós não temos mais tempo a perder. Se você nasceu em uma família de poucos recursos, uma família pobre, você não é obrigado a morrer pobre. Você pode mudar essa história. Basta você se tornar uma pessoa totalmente produtiva. A prosperidade, a riqueza, ela está associada a isso. Quanto mais produtivo você for, mais próspero você vai ser. Quanto mais habilidades novas você aprende, mais recursos financeiros você agrega à sua vida. Então comece a desenhar o seu destino, comece a criar a sua história, comece a produzir. E automaticamente essa clareza vai vindo e você vai realizando cada dia mais o seu propósito. Então, seja um desenhista. Pegue um caderno, pegue uma caneta, pegue um papel, escreva seus propósitos, desenhe se possível. Usando, olhe para dentro de você e veja o que eu sei de fazer melhor. Todo mundo tem habilidades incríveis, mas não está usando essas habilidades para prosperar. Então anota no papel para você ter clareza qual é a sua habilidade principal, o que você sabe fazer de tão bom, mas tão bom, que você faria de graça para qualquer pessoa. E isso aí vai ser o seu propósito. Comece a desenhar, comece a criar estratégia, comece a criar meios desse propósito, ele vir à existência. E quem vai financiar esse propósito é o próprio Deus. Nosso Senhor, ele vai financiar, ele vai te patrocinar para você realizar esse propósito, porque Deus ama a gente. E quando nós estamos realizando o nosso propósito, nós estamos abençoando pessoas. Hoje eu estou aqui ao vivo realizando um dos meus propósitos, que é transmitir com clareza aquilo que eu aprendo, através de uma boa comunicação, de uma boa interação. Então, hoje eu estou abençoando a vida de vocês com esse conhecimento. Eu espero que vocês estejam aprendendo. Eu te convido a continuar comigo até o final para você ver que realmente você vai aprender bastante. Então, não ter propósito
não andar alinhado com o propósito é muito chato. Eu não sei nem como é que as pessoas conseguem viver de forma aleatória. Todos os dias eu acordo e eu já sou totalmente intencional, eu já sei o que que eu vou fazer para cada dia eu estar mais próximo de realizar o meu propósito. As pessoas não investem em si mesmas, elas não querem aprender coisas novas. As pessoas estão tão ruins na sua vida, elas estão tão vivendo de tão forma aleatória que elas estão trazendo doenças para a alma, doenças que precisam ser tratadas e não estão tratando. As pessoas estão vivendo de forma aleatória, estão fazendo doideira, estão adoecendo. E a maioria das doenças, elas estão na alma, elas não estão nem no corpo. Quando a doença aparece no corpo, um câncer, uma gastrite, uma dor de cabeça, qualquer coisa que venha acontecendo na sua vida, que o seu corpo vem falar, ele já aconteceu na alma. São as doenças chamadas psicossomáticas. E as pessoas não têm visto isso, porque estão vivendo de forma aleatória. Quem descobre sua identidade e quem começa a realizar o seu propósito, nem lembra disso, porque ele vive o hoje. O dia de viver é o hoje. As pessoas estão presas nas doenças da alma, por exemplo, depressão. Tem pessoas que estão totalmente presas ainda no passado. A depressão é alguma coisa que você não resolveu no passado que ela te machuca até agora. Às vezes, a pessoa está com a depressão quando uma pessoa morre. Ah, o meu pai morreu, estou com depressão. Por quê? Porque você deixou de curtir a vida com essa pessoa. Você deixou de aproveitar os momentos com ela e se culpa por isso. E está preso no passado. Mas não tem mais como você mudar isso. Tem que ressignificar, tem que se perdoar, perdoar quem é para perdoar e viver o hoje. Tem pessoas que era para estar vivendo hoje e não estão vivendo, estão vivendo na procrastinação. O que é a procrastinação? É trocar o agora por mais tarde. Ah, eu faço amanhã. Tem que começar uma caminhada hoje. Ah, não, só começa segunda. Tem que começar uma dieta hoje. Ah, só vou começar na semana que vem. Tem que abrir um empreendimento hoje. Eu tive uma ideia que dá um empreendimento, eu vou abrir hoje. Ah, não, só no mês que vem, no próximo ano dá certo, eu abro minha empresa. Procrastinação. Quem procrastina não vive o hoje. Quem procrastina não vive o hoje, fica só adiando, dando desculpa sem parar. O presente foi feito para ser vivido. Então, tal que o nome é presente. Foi um presente que você ganhou. Você só ganhou hoje. Amanhã você não sabe se está vivo. Hoje foi um presente, por isso que o nome é presente. Mas tem pessoas que estão presas na ansiedade. O que é a ansiedade? As pessoas estão presas no futuro. Não está nem vivendo hoje, já está preocupada com o que vai acontecer amanhã. O nome já diz, preocupada, se ocupando de antemão. Pare de viver assim e viva o hoje. Faça o que tem que fazer hoje e resolva hoje. O amanhã a Deus pertence, você não sabe se está vivo. Então, pare de trazer essas doenças, depressão, procrastinação, desculpa, ansiedade. Pare de viver com isso. Pegue o agora e crie governo sobre isso e domine e bote o pau para quebrar e sem dúvida você vai prosperar. E se você alinhar essa prosperidade, essa atitude, essa determinação, essa ação com o seu propósito, você vai decolar na vida. E sem dúvida a prosperidade vem, o crescimento vem. Eu não estou nem falando de dinheiro, estou falando de você crescer. O dinheiro, ele é a materialização do que há na sua mente. Se você tem pouco dinheiro no seu bolso, na sua conta, é porque a sua mente ainda é fraca, a sua mente é pequena. Então as pessoas, elas focam tanto no dinheiro que esquece de se desenvolver mentalmente. Lembra que o dinheiro, ele é o reflexo da sua mente. Quanto mais você muda a sua mente, quanto mais você cresce, quanto mais você aprende, quanto mais você descobre coisas novas, mais você cresce financeiramente e em todas as áreas. Então, as pessoas, elas nem sabem o que estão fazendo. Mas deixa eu te dizer, o propósito, ele não é um destino. Você não vai chegar no propósito. O propósito é uma rota, é um caminho. O propósito você vai se realizando e descobrindo à medida que você vai caminhando. Cada vez que você dá um passo rumo à prosperidade, novas pessoas se conectam, te ajudam a crescer, você realiza mais ainda um pouco do seu propósito. É no caminho que você vai se descobrindo. Então não tenha medo.
Não tenha medo de cumprir o que Deus te chamou. Se Deus te chamou para fazer, faz. Ah, mas Deus não me chamou ainda, é porque você ainda não quis nem ouvir. Deus te chamou desde quando você nasceu. A Bíblia diz que Deus, ele já nos viu ainda uniforme, ainda dentro da barriga da mãe, ainda nós não tinha nem forma de pessoa. Deus ali já tinha nos visto, já tinha nos escolhido, e ele já tinha plantado dentro da nossa alma o nosso propósito. Só que você nunca se descobriu, você nem sabia que isso existia. Então, não tenha medo de fazer aquilo que Deus te chamou. Vai e faça. Não morra vazio. Não morra vazio. E na verdade você vai morrer vazio, porque você vai primeiro se encher de conhecimento para depois ensinar para as pessoas o tempo todo. Então, comece a aprender coisas novas. Luiz Henrique, o que foi que mudou tua vida? Primeiro, me conectar com Deus. Quando eu me conectei com Deus, a minha vida mudou. O que mais mudou na tua vida? Quando eu decidi aprender sem parar. Todos os dias eu aprendo uma coisa nova. Todos os dias eu testo uma coisa nova. Todos os dias eu não paro de crescer. Todos os dias eu estou em lugares novos, eu conheço pessoas novas, para ter novas ideias e novos resultados. Muitas pessoas dizem assim: eu não vou participar disso que eu não vou vencer. A pessoa só é vencedora quando ela cumpre o seu propósito. A pessoa só pode dizer que é um vencedor quando ele realmente está alicerçado em Cristo e ele começa a realizar aquilo que tem que realizar. Então não fique preso nas coisas. Não se prenda às coisas da terra. Tudo que está à nossa volta vai ficar. Quando você morrer, tudo isso aqui não vai fazer nenhum sentido. Mas você vai estar usando essas coisas para você ter uma vida de qualidade, e realizando seus propósitos e ajudando pessoas. Por isso que nós temos que ter uma vontade de crescer, que é para podermos ter o melhor dessa terra, desfrutar aqui em vida e ainda ajudar outras pessoas. Então, quem tem medo de morrer não está no propósito. Não está no propósito. Você não pode ter medo de morrer. Por quê? Porque quem tem medo de morrer, ele vai ter medo de tudo enquanto. Porque todos os outros medos, eles estão alinhados ao medo da morte. Por que você tem medo de altura? Você tem medo de morrer, de cair e morrer? Por que você tem medo de escuro? Tem medo de acontecer alguma coisa no escuro com você. Você não pode ter medo de nada. Tem que ser corajoso. Quem tem medo de altura, você sabia que não cresce? Como é que vai crescer se tem medo de altura? Como é que vai estar lá na altura? Como é que vai comprar um avião, comprar um helicóptero, comprar um arranha-céu, um prédio alto, se não tem coragem de crescer, ter medo de altura, não tem coragem de crescer? Então, o seu propósito, ele é uma rota, o seu propósito, ele é um caminho. Todo o dinheiro que você levantar no seu caminho, ele vai só ser munição para você cumprir o seu propósito e atingir mais pessoas. As pessoas estão focadas no dinheiro só para enriquecer, ganhar aquilo que é para ganhar, para mostrar para as pessoas que tem dinheiro. O dinheiro não é para isso, o dinheiro não é para você se mostrar. O dinheiro é munição, porque você é um exército de Deus, é munição para você cumprir o seu propósito. É o dinheiro que vai financiar o seu propósito. É o seu dinheiro, é os seus resultados que vão atingir mais pessoas. Quanto mais recurso você tem, quanto mais resultado você tem, mais pessoas você alcança. Então, essa rota do seu propósito, você vai descobrindo no caminho. É no caminho, é andando, é se conectando com pessoas, é perguntando, é fazendo, testando produtos que você vai destravando. Propósito é uma causa. Propósito é uma motivação. O propósito não é uma coisa. O seu propósito não é adquirir um carro. Isso não é um propósito. Isso são coisas. O propósito é o motivo pelo qual você vai adquirir um carro. Esse carro vai servir para quê? Para me abençoar pessoas? Para me levar as pessoas de um lugar para o outro, me dar uma carona? A sua casa não é um seu propósito, mas a sua casa, você vai conquistar ela para abrir as portas dela para pessoas que estão doentes mentalmente, com problemas no casamento, com problemas com o filho, e você tem uma palavra amiga para ajudar essa pessoa. Então, o nosso propósito não são coisas, são causas, são motivos.
E Deus já plantou isso dentro de você, falta só você descobrir. Quanto mais você entender do reino de Deus, quanto mais você entender da palavra de Deus, maior vai ser o seu governo na terra. Que a própria Bíblia ela vai te ensinando os passos corretos de você governar sobre todas as coisas. É por isso que lá em Gênesis 1:26, Deus nos fala da nossa identidade, nós somos igual e semelhante a ele. E em Gênesis 2:2 ele fala que nós temos que dominar sobre todas as coisas e desfrutar sobre isso. Eu te pergunto, você tem desfrutado de tudo que você conquistou? Qual foi a última vez que você levou a sua família a passear? Qual foi a última vez que você foi num restaurante bem caro e comer aquela comida que você quis sem olhar o preço? Qual foi a última vez que você cuidou do seu corpo? Você cuidou das suas emoções? Você não está governando, você não está desfrutando. O desfrute é você cuidar de você, é você se alegrar, é aproveitar os recursos que Deus já te deu. Seja grato até onde você já tem, mas sempre fique de olho naquilo que há por vir. O que você tem hoje não é nem a sombra do que há de vir. Se você pudesse ver o seu futuro, você ia ficar desesperado. Por isso que Deus não mostra o futuro. Ele deixa o presente que é para você plantar hoje, mas lá na frente você vai colher. O Luiz Henrique de hoje foi plantado há alguns anos atrás. Hoje eu estou plantando o Luiz Henrique do futuro, que eu não sei nem quem é. Eu não tenho nem como imaginar como esse Luiz Henrique vai ser de tanto investimento, de tanta plantio que eu tenho feito na minha vida esses últimos anos. Mas uma hora vai chegar, uma hora a colheita chega. Então, para você ter ideia, o tanto que Deus te ama e o tanto que Deus se preocupa com o seu propósito, Deus nos chama de reis, nos chama de sacerdote. Ele chama Jesus Cristo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós somos reis, somos senhores. E Jesus Cristo é o maior de todos. Mas você não tem sido rei, tem vivido como um escravo. Por quê? Por decisões suas. Até quando você vai ficar nessa empresa que você está há mais de 10 anos? Até quando você vai ficar desempregado? Até quando você vai deixar de aprender alguma coisa nova? Até quando você vai viver de condição? Olha para a sua condição e diz: eu não consigo. Ao invés de tomar decisões. Deus, ele é o maior investidor da nossa vida. Ele investiu seu filho unigênito. Deus não é um empresário, Deus é um investidor. Ele vai cobrar tudo de você, o que ele plantou dentro do seu DNA. Ele vai cobrar tudo. E ai de você, se você realmente não estiver cumprindo aquilo que Deus te chamou. Deus, ele investe apenas em pessoas que dão retorno. Por isso que às vezes você diz assim: ah, Deus não olha para mim, Deus não gosta de mim, Deus não me ajuda em nada. Deus investe só no fulano de tal. Deus é um investidor. Se você não destravar suas habilidades, Deus não vai investir em você. As pessoas estão primeiro esperando de Deus para depois fazer. Comece a fazer e o favor de Deus vai te encontrar. Quando o favor de Deus te encontrar, você vai explodir na vida. Mas ele só vai fazer se você começar. Deus não vai querer pegar ninguém pronto. Você tem que começar. Todos os profetas, todas as pessoas que andaram na Bíblia, os heróis da fé, eles não tinham capacidade nenhuma. Foi no caminho que Deus os capacitou, foi no caminho que Deus deu clareza para eles. Então você consegue sim realizar o seu propósito, mas para isso você tem que começar a andar nisso. Então, primeiro, para você realizar o seu propósito, entenda, o propósito ele vai apontar para as causas. E através das causas você vai alcançar pessoas. Essas pessoas que você vai alcançar, você vai resolver o problema delas. E ao resolver o problema delas, elas vão te bonificar. O que é bonificar? É pagar pela bênção que você fez na vida delas. Elas podem te pagar financeiramente ou apenas decretando palavras de bênção na sua vida. E sem dúvida isso já é muito importante. Porque nós vivemos em um mundo que as pessoas só querem amaldiçoar os outros. As pessoas só querem criticar, falar mal. Então, em um mundo tão conturbado, você tem que ser diferente. Você tem que ser um abençoador. Você tem que ser aquela pessoa que motiva as outras, que ativa elas, que ajuda elas a crescerem. E isso faz parte de um dos seus propósitos. Então, primeiro você resgata a si mesmo todos os dias de onde você está. Hoje você precisa ser resgatado para você entender que o seu propósito vai dar certo.
Quando você se resgata, você tem o autogoverno da sua vida, é aí que a partir de agora você vai começar a resgatar o da sua casa, resgatar os seus filhos, resgatar as pessoas por onde você anda. E assim você vai ajudando as pessoas. Por isso, quando você realiza o seu propósito, você vai começar a ajudar pessoas também a realizar o propósito delas. E sem dúvida, elas vão explodir na vida e você também. Para de ficar olhando a parte financeira. Dinheiro não vai ser sua motivação. Quando você serve ao dinheiro, todas as outras coisas fogem de você. Então comece a realizar o seu propósito e automaticamente o dinheiro vai se materializar por causa da sua mente. Então lembra, não esquece disso. Seu principal propósito é governar sobre todas as coisas. Governe sobre a sua vida sentimental, governe sobre suas finanças, pare de ficar comprando demasiadamente, comece a ser um investidor, comece a guardar parte do seu dinheiro e investir isso em alguma coisa. Invista um tempo de qualidade com sua família, cuide da sua saúde, invista na sua saúde. Tudo isso aí, ó, vai ajudar você a ter mais clareza do seu propósito. E Deus vai te dar. Mas para Deus te dar, você primeiro tem que se mover. Porque Deus, ele é especialista em fazer coisas que nós não conseguimos fazer. Mas se você está negligenciando a sua atitude, Deus não vai te ajudar. Fazer uma dieta depende de Deus? Não, depende de você. Fazer uma atividade física depende de Deus? Não, depende de você. Ter uma ideia nova depende de Deus? Também, Deus coloca ideias na nossa mente. Mas a atitude de testar essa ideia e fazer o teste e realizar depende de Deus? Não, depende de você. Deus já te deu tanta ideia de negócio, de empreendimento, de formas de renda extra que você nunca quis fazer. Você achou apenas que é uma ideia louca. Não colocou em prática. Então, Deus só vai fazer aquilo que você não consegue. Lembre que nenhuma folha cai da árvore sem autorização dele. Não tem como cair naturalmente. É Deus que permitiu. Então, tudo que aconteceu na sua vida é munição para você realizar o seu propósito, seja de bom ou de ruim. As coisas ruins vão ajudar você a curar outras pessoas, e as coisas boas vão ajudar você a se potencializar e potencializar outras pessoas. Lembra, onde você está, o sucesso que você já tem não é nem a sombra do que há de vir. Mas para isso você precisa realizar o seu propósito e entender que sem dúvida você é amado, você é realmente querido por Deus e as pessoas elas vão ver isso em você. Elas vão ver que você é diferente dos outros. Então, quem entende o que é propósito, quem entende o que é de verdade propósito, vai ver que todas as coisas de forma natural se cumprem. Olha, não tem a mínima condição de um animal engravidar e ter seus filhotes na visão humana. Mas veja o quanto que Deus cuida. Um animal, ele engravida, tem todos os seus filhinhos de forma natural e cuida de todos eles e todos crescem. Logo, logo, todos eles já estão cumprindo a sua vida. Quando você coloca uma semente dentro do chão, como é que a ciência, as pessoas explicam que nasce uma árvore dali? É Deus, tudo é Deus, não tem como. Então, da mesma forma que a sua vida, você vai prosperar se você estiver alicerçado nele. Você vai realizar o seu propósito se estiver alicerçado nele. Foi Deus que programou a natureza. Tudo acontece de forma natural porque Deus a programou. Da mesma forma que ele programou o seu propósito. Por isso que é só você andar, é só você ter atitude. E essas atitudes elas vão alinhar para o seu propósito. Tudo que aconteceu no seu passado é apenas um alicerce para você não errar hoje. Todas as loucuras, os sofrimentos que você teve no passado, é só para você destravar o hoje. Não é para você ficar preso no passado, é para você não errar mais, tá bom? Então pare de ficar preso no passado. Use as histórias, use os acontecimentos para você adubar a sua vida e ser mais fértil, ter uma vida melhor. Não fica preso no passado sofrendo não, que o que já passou, passou, não volta mais. Se perdoe, perdoe as pessoas e use isso como uma mola. Muitos ficam esperando o tempo de Deus. Ah, isso vai acontecer no tempo de Deus. Não existe isso. O tempo de Deus é agora. A atitude tem que ser agora. Ah,
Vai acontecer no tempo de Deus. Não vai acontecer se você não plantar, se você não se mover, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Tem que ser o hoje. Então, você precisa crescer. Tem que começar a plantar coisas na sua mente produtivas, começar a tirar os vícios negativos, os hábitos negativos e começar a plantar coisas para que a sua árvore do conhecimento comece a crescer. Esse adubo que você vai colocar são as experiências, são os treinamentos, as coisas que você vai fazendo. E automaticamente você vai prosperando. Porque cada vez que eu aprendo uma coisa nova, essa nova coisa se torna um negócio. E esse novo negócio é uma nova fonte de renda. E essa nova fonte de renda vai financiar mais ainda o meu propósito. Mas se você não querer aprender coisas novas, você não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar, pode ter certeza. Então, quando você cumpre o seu propósito, você está abençoando uma geração de pessoas. Por quê? Porque você fez o que tinha que ser feito. Então, tem pessoas que estão evitando o seu processo. Tem pessoas que estão evitando você realizar o seu propósito. É hora de se desconectar delas. Alguns amigos de infância era para ter ficado na infância. Eles estão até hoje te atrasando, com vícios negativos, te convidando para ir para lugares que não era para ir. Então eu te convido, acesse novas frequências, ande com pessoas novas para você pegar o que precisa com elas. Tem coisas que você ainda vai fazer que você vai aprender com outras pessoas, mas você não se permite conhecer pessoas novas. Então, eu te digo, sem dúvida, investe em você. A Bíblia diz lá em Provérbios que nós temos que dar tudo o que nós temos em troca de sabedoria. É a sabedoria que vai te dar prosperidade. Quanto mais sábio nas decisões você é, mais próspero você é e mais riqueza você acessa. A riqueza é a materialização da sua prosperidade mental. A Bíblia fala mais de 2.500 vezes em dinheiro e as pessoas não lêem a Bíblia. Por isso que andam tão quebradas financeiramente, endividadas, porque todas as respostas estão lá. Depois que eu me tornei um leitor, um amante da palavra de Deus, um amante da Bíblia, a minha vida se transformou de uma forma que eu não tenho palavras. Então eu te convido a ser amante da Bíblia, aprenda tudo que tem lá, leia e viva. Tem pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91 achando que a Bíblia ela vai curar as coisas. Bíblia aberta não faz nada. Agora, se você ler o que está lá e viver, a sua vida vai mudar. A minha mudou. A minha mudou, pode ter certeza. Então lembra, não só vive de aparência. Você veio para a vida, veio para a terra para você reinar sobre todas as coisas. Domine tudo. Domine tudo. Não seja dominado. Não seja dominado. Se você não está dominando, você está sendo dominado. E Deus te chamou para governar, para dominar sobre tudo. Isso é o reino. Existe uma diferença entre reino e salvação. A salvação é você confessar o nome de Cristo perante os homens. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Tá salvo. A outra coisa é o reino, é acessar as riquezas. Porque se o nosso Deus ele é rico, por que você tem passado necessidade? Se o nosso Deus é próspero, por que você não tem crescido? Porque lá em Gênesis 1:26 diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, por que eu vivo tanta dificuldade? Tem alguma coisa errada? Então ative sua identidade em Deus, comece a governar, prosperar, para que você abençoe outras pessoas. Luiz Henrique, por que tu fala tanto em crescimento, em prosperidade, em se tornar uma pessoa melhor? Porque quando você se torna uma pessoa melhor, você é próspero, você abençoa outras famílias. Como é que você vai abençoar uma família que você não consegue abençoar nem a si mesmo? Então cresça para que você possa servir as pessoas. Hoje estou aqui servindo vocês com o meu conhecimento e eu espero que vocês tenham gostado. E eu te pergunto, depois de tudo que nós exploramos hoje, tudo que nós falamos até agora, qual o pequeno passo que você pode dar agora mesmo para você viver de acordo com o seu verdadeiro propósito? Que passo é esse? Anote aí, ó. Eu vou ter que fazer isso para me começar a caminhar rumo ao meu propósito. Decida e vai. Decida e vai. E sem dúvida você vai explodir na vida.
Eu te agradeço de coração, você que esteve comigo até agora. Eu abençoo a sua vida e eu oro a Deus que você consiga se descobrir sua identidade e realizar o seu propósito e abençoar todas as pessoas que estão à sua volta. Você vai crescer tanto, mas crescer tanto, que as pessoas à sua volta vão dizer assim: poxa, eu não conheço mais esse cara cresceu demais. E a partir desse momento você vai começar a transbordar e abençoar outras vidas porque você cresceu. Então, até a próxima, um abraço, fiquem com Deus, sintam-se abençoados no nome de Jesus e até a próxima aula. Se você esteve comigo aqui até o final, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado um manual de como você começar a caminhar rumo ao seu propósito. Siga esse manual e sem dúvida você vai crescer bastante. Um abraço.